Bom, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 15, verso 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola. Vamos ao verso 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntamente com todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Só até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, e pedimos, ó Deus, agora que nós iremos meditar sobre ela, que teu Espírito Santo, Senhor, ilumine, Senhor, nossas mentes e corações ao entendimento da tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o capítulo 15 de Lucas tem 3 parábolas. Se você puder voltar no início do capítulo aí na sua Bíblia e ir acompanhando, no primeiro momento, o texto nos diz para quem Jesus estava falando, com quem Jesus estava falando. E diz assim, os primeiros versos: todos os publicanos eram os cobradores de imposto da época, homens judeus contratados pelo Império Romano para cobrar o imposto do seu povo, considerados pelo povo como traidores da pátria. Então esses homens estavam ali junto a pecadores, e aí a pecadores, todo tipo de pessoa que, segundo os religiosos da época, eram pessoas indesejáveis, né, pelas práticas, pela maneira como viviam, e aproximaram-se dele para ouvi-lo. Essas pessoas queriam ouvir Jesus, Verso 2, mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas eram os religiosos da época e criticando Jesus com quem ele se relacionava. E então Jesus vai responder a isso. Isso é importante para a gente entender o que está acontecendo no texto. O texto que nós lemos é uma resposta de Jesus a esses homens. Como é que Jesus responde? Ele vai responder através de parábolas. A primeira parábola que ele conta, vai dos versos 4 até o verso 7, é a parábola da ovelha perdida. Essa parábola, Jesus visava se comunicar com os homens e com os meninos que estavam ali ouvindo ele. Ele então narra uma história hipotética, né, alegórica, de um homem que possuía 100 ovelhas, mas que, perdendo uma ovelha, deixa as 99 junto ao rebanho e vai em busca daquela uma ovelha que se perdeu. E quando aquele homem encontra, diz o verso 6, aquele homem então dá uma grande festa, um grande banquete. Eu vou mencionando assim o texto para a gente ganhar tempo, e aí você pode ir conferindo aí na sua Bíblia, amém? Então, verso 6 está registrado uma grande festa. Isso é importante para a gente hoje, então acompanha aí. Na segunda parte
do texto, Jesus conta uma segunda parábola. E agora a história alegórica muda. Ele vai falar sobre uma dracma perdida, uma moeda perdida. E aqui Jesus está se comunicando também com as mulheres e as meninas que estavam ouvindo ele. E aí ele conta a história de uma mulher que possuía 10 moedas e, tendo perdido uma delas, varreu e arrumou toda a casa até encontrá-la, e quando a encontrou, também celebra uma grande festa, diz o verso 9. Olha que interessante, 100 ovelhas, perdeu uma, foi atrás dessa uma, 10 moedas, perdeu uma, foi atrás dessa uma, de 100 para 10, e agora, na próxima parábola conhecida, intitulada, comumente como a parábola do filho pródigo, mas hoje eu espero que a gente possa renomear essa parábola a partir de hoje, mas a parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu estou falando assim, irmão, mas só para deixar claro, o título filho pródigo não é inspirado não, tá? Não é um texto inspirado não. Quando na sua Bíblia você está lendo e está aí a parábola do filho pródigo, está até em negrito, na sua tradução talvez, é uma sugestão da comissão de tradução, tá certo? Então uma sugestão, por isso que está em negrito aí, isso não é o texto sagrado, tá certo? Então não tem um título, é por isso que eu estou brincando dessa maneira, só para deixar claro, estou querendo alterar a Bíblia não. Mas nessa parábola conta essa história de 2 filhos, e um se perde. 2 filhos, um se perde, sai pelo mundo em rebeldia, vive de maneira irresponsável, até que um dia ele cai em si, volta para casa e o seu pai, a recebê-lo, dá uma festa. O tempo todo tem festa no meio, O tempo todo tem festa no meio. E todas essas histórias, essas 3 histórias, a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, todas essas histórias foram contadas por Jesus para expressar aos seus ouvintes o quão grande é o amor do Pai, o quão grande é o amor de Deus, o Pai. Esse amor que alcança a ovelha que se perde, que encontra a dracma que se perde, mas também que perdoa e que restaura o filho que se perde. Esse é o amor de Deus, o nosso Pai. E é disso que trata o capítulo 15. Se nós pudéssemos resumir numa frase a ideia, a mensagem que Jesus está transmitindo em todo esse capítulo, eu resumiria da seguinte forma: Deus o Pai, em seu grande amor, alcança, encontra, perdoa e restaura o pecador que se arrepende de seus pecados. Dessa maneira, eu acho que a gente conseguiria resumir bem o que é que Jesus está tentando transmitir, é o que a gente chama de grande ideia. Qual é a grande mensagem desse texto? Eu vou repetir. Deus o Pai, em seu grande amor, alcança, encontra, perdoa e restaura o pecador que se arrepende de seus pecados. Se você saísse daqui hoje, agora, encontrasse com alguém, segunda-feira, algum irmão da igreja que de repente não veio hoje, lá no sacolão, vocês se esbarrassem lá pelo sacolão: oi, tudo bem, tudo bom? Ou não te vi ontem na igreja? Não consegui ir não, mas ontem o pastor falou um negócio lá, palavra abençoada. É mesmo? O que o pastor pregou? E você dissesse: olha, o pastor falou que Deus o Pai, em seu grande amor, alcança, encontra, perdoa e restaura o pecador que se arrepende de seus pecados. Eu já ia ficar feliz da vida, porque é essa mensagem que o texto está trazendo para nós. E é importante pensarmos isso até mesmo nesse dia dos pais. Alguns de nós felizes puderam comemorar esse dia com seus pais hoje, talvez tenha rolado até um churrascão, não sei, ou um almoço em família, já está bom demais, Seja como for, já está bom demais. E talvez outros de nós tenham tido dificuldade disso, porque não tiveram um bom relacionamento com seus pais, ou ainda, quem sabe, seu pai já partiu, e você hoje não tem mais a presença dele para comemorar esse dia. Não sei qual é a tua realidade, mas o que eu sei, à luz da palavra de Deus, é que Deus, em seu grande amor, como nosso Pai, nos encontra, nos alcança, nos perdoa e nos restaura.
E a presença desse Deus Pai está aqui conosco nessa noite. É esse Pai amoroso. Por isso que eu brinquei, eu disse que muitos chamam essa passagem como a parábola do filho pródigo, não tem nada de errado nisso, né? Pelos séculos esse texto tem sido conhecido por esse título, mas se pudéssemos sugerir um outro título, certamente eu iria sugerir a parábola do Pai amoroso, porque acredito que a ênfase desse texto está muito mais ligada ao grande amor de Deus o Pai do que a rebeldia e a pecaminosidade do filho. A ênfase desse texto é muito mais nessa figura, nesse pai que vai em busca da ovelha que se perde, nesse pai que faz de tudo para encontrar o que se perdeu, nesse pai que celebra a restauração do filho que havia caído. Esse grande amor de Deus, o nosso Pai, é a ênfase desse texto. E a gente não pode perder isso de vista quando está lendo essa passagem. Qualquer outro detalhezinho de curiosidade da época, alguns até vou mencionar aqui, mas qualquer outra coisa secundária. A ênfase principal desse texto é nos mostrar como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Qual é o tamanho desse grande amor de Deus, o nosso Pai. E para entendermos melhor essa passagem, eu dividi em 3 momentos, que representam também as experiências desse filho que se perde, esse filho mais novo, né? O primeiro momento, a primeira experiência é a experiência de rebeldia, e isso é fruto do pecado, a rebelião do pecado. Olha o que diz aí a partir do verso 11 e o verso 12, diz assim: e disse mais, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. Ele podia pedir isso? Podia. Segundo a lei, ele podia pedir a parte da herança que coubesse a ele, com o pai ainda em vida, desde que o pai anunciasse a sua aposentadoria. O pai chegasse para os filhos e dissesse: olha, estou me afastando dos negócios da família, estou me afastando dos cuidados da fazenda, a partir de hoje, você e seu irmão irão cuidar de tudo, então, ainda em vida, talvez aí fique uma dica de sabedoria, ainda em vida, o pai então chega e determina, isso aqui será seu, isso aqui será dele. O problema nisso, não tem nada de errado, né? O que é anormal nesse texto é o fato disso ter partido do filho mais novo. Isso é que nos chama a atenção nesse texto, o que seria diferente do que a lei permitia na época. Porque o pai fazia a partilha ainda em vida, estava dentro da legalidade. Agora, o filho mais novo, portanto, agir dessa maneira, representava uma atitude de rebeldia para com seu pai, uma espécie de insubordinação. Ele não tinha esse direito de iniciar esse processo. E aquilo representa essa atitude, nessa atitude até uma falta de amor que ele tem com o seu pai, falta amor. Talvez ele tivesse de outra maneira dizendo: olha, eu preferia que você tivesse morto, pai. Assim eu já receberia logo o que eu tenho por direito e ia viver minha vida. Ele desejava ter essa liberdade, autonomia, né, para viver do seu próprio jeito. Outra coisa que ele talvez estaria dizendo também com essa atitude é: eu não tenho mais nenhum prazer de estar aqui com você. Imagina o quanto isso é terrível para um pai. Pai, eu estou querendo pegar a minha herança, estou querendo ir embora. Em outras palavras, eu não aguento mais viver com você. Eu não tenho prazer, não tenho alegria mais em estar na tua presença, na tua companhia. Vou embora viver minha vida. Eu quero ter a minha liberdade, eu quero ter autonomia. Essa é a rebeldia do pecado, é a mesma de Adão. Sereis como Deus se comer da maçã, não é assim? Se comer do fruto, né? Melhor dizendo, se comer do fruto. E o verso 13 deixa clara a consequência. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntamente com todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Tem tanta coisa nesse versículo, eu tenho que correr por causa do horário. Então, preste atenção em mim. Primeira coisa, do que esse filho receberia? Ele receberia, como tem 2 filhos, né? Esse homem, no cenário hipotético aqui, na parábola, ele tem 2 filhos. O filho primogênito recebe 2/3 da herança. Por ser o primogênito, ele recebe dupla porção,
e ele recebe o direito de conduzir a família. O filho mais velho, o primogênito, recebe a bênção do pai, a liderança espiritual do lar, passa ao primogênito, que agora vai conduzir a família. O filho mais novo, então, já que são 2, recebe 1/3 da herança, e não tinha o direito de conduzir a família, na ausência do pai. Então, ele pega esse 1/3 da herança e vai embora. Pega esse 1/3 e vai. O texto diz, para um país distante, não nomeia qual é o lugar. O ponto principal aqui é distante. Você lembra o que acontece com Adão e Eva quando eles pecam? Eles são expulsos do jardim, não é assim? E quando Caim mata Abel, o que acontece? Deus o expulsa de sua presença. E no capítulo 6, quando os homens então são continuamente má a imaginação do seu coração, o que Deus faz com a humanidade? Expulsa da face da terra. Essa é a ideia que Jesus está dando na parábola. O fato dele ter ido para uma terra distante revela a característica do seu pecado. Seu pecado distanciou do seu Pai. Seu pecado o levou para um lugar longe da sua presença. Seu pecado o tirou da sua companhia de seu Pai, para viver longe. E o que acontece no pecado? Rapidamente essa liberdade se transforma em escravidão, e essa autonomia se transforma em atitudes que o destroem a si mesmo. Diz o texto, lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. É justamente aqui, meus irmãos, que tropeçamos com frequência. Porque acreditamos que seremos mais felizes seguindo o nosso próprio caminho, nossas próprias vontades, satisfazendo o desejo do nosso coração, mais do que nos submetendo à vontade e à sabedoria de Deus, mais do que ouvindo os conselhos do seu Pai. Justamente aqui que nós com frequência tropeçamos. E o verso 14 ele vai dizer, e depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Necessidade. Quando você busca o seu próprio caminho, quando você busca seguir seu próprio coração, mais do que fazer a vontade de Deus, você está em grande perigo. É isso que ele está dizendo. Aquele jovem se colocou em grande perigo porque o seu coração se deixou levar, enganoso que é, pelo seu próprio desejo, e com frequência nós somos atraídos pelo mal. Verso 15 e 16 ele diz, então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos, e ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. O filho mais novo sonhava em desfrutar de sua liberdade, terminou, no fim das contas, um escravo. Escute, preste atenção, ele sonhava em desfrutar de uma liberdade longe do pai. Eu vou ser livre. Chega desse negócio do pai determinando o que eu devo fazer, quando e por que na minha vida. Eu quero a minha liberdade. Agora ele se transforma num escravo, percebeu? Um escravo. Tudo isso movido pelo desejo do seu próprio coração. Seu coração enganoso o levou para um lugar distante do pai. Tudo que lhe sobrou não é mais liberdade, é escravidão. Agora ele deseja tudo aquilo que ele odiava. Tudo aquilo que ele odiava. O cuidado com os porcos era odioso para um judeu. Era um trabalho, era uma abominação mexer com porcos. Só que o texto não diz que ele só estava trabalhando com os porcos. O texto é bem claro dizer que ele desejava encher o estômago, ou seja, ele queria alguma coisa para comer. Ele estava morrendo de fome. Então ele olha não para os porcos, né? Não para comer, roubar um leitãozinho daquele escondido para fazer um churrasco, não. Ele deseja comer a comida que os porcos comiam. Tamanho era o desespero da sua fome. Então, se o porco já era algo indesejável, a comida do porco, então, ainda mais detestável, mas ele deseja isso. Ele deseja encher o estômago disso.
Irmãos, aqui tem para nós uma lição muito importante sobre a gravidade do pecado. Quando nós nos afastamos da presença do Pai, quando nós agimos no desejo do nosso próprio coração, fazendo a nossa própria vontade, e nos distanciamos de Deus, você passa a desejar coisas que antes eram detestáveis. Entenda isso. Um abismo chama outro abismo ao som das suas catadupas. A pessoa vai se deteriorando, vai se destruindo, como nós falamos aqui na quinta-feira no culto de oração. O pecado vai nos levando num caminho de autodestruição. Então chegou um ponto que aquele jovem estava desejando uma coisa que antes, lá na casa do pai dele, isso seria inimaginável. Jamais eu faria uma coisa dessa. Eu não tocaria nem num porco, que dirá comer a comida de um porco. Mas agora ele deseja, e é exatamente assim, igreja, que acontece quando você vive no pecado. O pecado vai te levando por abismos cada vez mais profundos, para lugares cada vez mais distantes, a ponto de você passar a desejar tudo aquilo que antes você achava detestável. Isso, jamais faria isso. E aí depois passa-se um tempo, quando a pessoa acorda, quando ela cai em si, como fui parar aqui? Eu comecei tomando um copo de cerveja, agora está no meio da rua usando crack. O que começou com um cigarro eletrônico se transforma num cigarro de maconha. O que começou com uma carreirinha, agora você cheirou tudo. Cheirou o carro, cheirou a casa, cheirou o casamento, cheirou o emprego. O que começou com um joguinho inofensivo no celular de R$5, termina penhorando o caminhão, ou querendo cometer suicídio com medo de um agiota. Percebe a gravidade? É isso que eu estou falando da vida real. Quando você passa a desejar coisas que eram detestáveis. Isso começou aonde? Aonde, pastor? Olha, vamos ser bem sinceros. A tragédia desse rapaz não começou lá na fazenda de porcos. A tragédia desse rapaz começou na casa do seu pai. Quando ele estava lá na fazenda, olhando lá para fora, e imaginando que talvez a vida seria mais atraente lá fora. Que lá fora talvez ele tivesse mais liberdade. Meu pai é muito chato. Meu pai é cheio de regra. Meu pai é cheio de norma. Meu pai é cheio de disciplina. Meu pai é cheio disso, cheio daquilo, então eu vou viver a minha vida. Vou em busca dessa liberdade. Rapidamente essa liberdade se transforma em escravidão. Não se engane. A falsa promessa de liberdade do pecado te transforma em um escravo, como diz 1 Coríntios capítulo 15. E a força do pecado, a morte, são os agrilhões que te prendem no pecado. Depois a pessoa não consegue mais se libertar. Pastor, maldita a hora que aquele amigo me ofereceu um copo de cerveja. Pastor, maldita a hora que eu peguei a primeira vez num cigarro de maconha. Pastor, maldita a hora que eu comecei a jogar carta como algo inofensivo, com meus amigos, só para passar o tempo. Pastor, maldita a hora que eu fui dar uma conversa para aquela mulher lá no trabalho, ou para aquele homem lá no trabalho. Pastor, maldita a hora que eu fui ouvir, e normalmente o que eu ouço no gabinete, escute isso, preste atenção, normalmente isso vem de um amigo, alguém que você julgava ser seu amigo, normalmente. Para ser bem sincero com os irmãos, só teve uma pessoa até hoje no gabinete, que eu conversando sobre droga, disse que a droga não foi oferecida por um amigo, só teve um. Todos os outros, sempre, alguém que chamava de amigo. É assim. Então começa, ganha tamanho, e no final você começa a desejar o que você achava detestável. É isso que o pecado faz. A rebelião havia lhe conduzido ao fundo do poço, e aqui nós temos um retrato da depravação total do homem. Na imagem daquele rapaz querendo comer as bolotas dos porcos, é um retrato da depravação total do homem em Adão. Em Adão, nossa natureza pecadora,
Quando Adão escolhe a autonomia de fazer a sua própria vontade e se afasta da comunhão com Deus, ele termina colhendo escravidão e miséria. É assim que aconteceu com Adão e é assim que acontece com todos em Adão. Não se engane. O caminho, então, a segunda experiência que aquele jovem vive naquele dia é a experiência do arrependimento. Dia não, porque a gente não sabe quanto tempo passou, melhor dizendo. A partir do verso 17, diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida? Quantos? E eu estou aqui, passando fome. Olha a resolução dele, verso 18. Vou me levantar. Está caído, percebe? Está caído, está no chão, está abatido, coitado. Vou me levantar. Irei até meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu, contra Deus. Antes de cometer esse crime contra o meu pai, foi contra Deus e contra ti. E por isso não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essa frase aqui não te chama a atenção, não? Você aí, já pensou falando essas palavras para o seu pai? Me trata como um empregado na tua casa. Um empregado na tua casa vive melhor do que eu estou vivendo aqui. Obrigado, meu. Um empregado na tua casa vive melhor do que eu estou vivendo. Então me trata, por favor, como um dos teus empregados. Irmãos, aqui tem um detalhe muito interessante sobre o amor de Deus, preste bem atenção. O caminho do arrependimento daquele rapaz começou ao se lembrar do coração generoso do pai. Preste atenção do que ele está falando. Ele reconheceu que era melhor servir na casa do seu pai do que ser livre em uma terra distante. Era melhor ser empregado, mas eu era filho lá. Bom, agora eu cheguei à conclusão que é melhor um empregado na casa do meu pai do que alguém livre numa terra distante, porque a bondade de Deus é o que conduziu aquele jovem ao arrependimento. Foi a bondade de Deus. Olha o que ele está dizendo: quantos empregados na casa de meu pai têm fartura de comida? De qual característica do caráter do pai ele está falando? Generosidade. Meu pai é tão generoso com seus empregados que um empregado lá na casa do meu pai é muito melhor do que eu estou vivendo. É isso que ele se lembra. Meu pai era um homem generoso. Aleluia. Meu pai era um homem generoso. É o amor do pai que ele lembra, é o amor do pai que o atraiu de volta para casa. Não foi o chicote. É o amor do pai que atrai o pecador de volta para casa. Filho, em nome de Jesus, é o amor do pai. É se lembrar da generosidade do pai, da bondade do pai, da benignidade do pai, da fidelidade do pai, da misericórdia do pai. Se ele tivesse pensado nele mesmo, se ele tivesse pensado na fome, se ele tivesse pensado na saudade, se ele tivesse pensado na solidão, se ele tivesse pensado no estado em que ele havia chegado, um estado terrível de miséria, ele teria entrado em desespero, concorda comigo? É desesperador pensar. Poxa, eu vivia lá no meu pai, vivia muito bem, agora eu sou um empregado vivendo nessa miséria, querendo comer a comida desse bicho imundo. Vou tirar minha própria vida, não vale mais a pena viver nesse estado de sofrimento, de amargura. Olha onde é que eu cheguei. Minha vida não vale mais nada, esses porcos valem mais do que eu. Se ele tivesse pensado nele, ele tinha se destruído. Mas não é isso que ele pensou naquele dia. E o texto nos ensina algo muito importante. Não é pensando no meu estado em que eu cheguei que eu vou sair disso. É pensando na generosidade do amor do Pai. Aquela circunstância difícil ajudou ele a olhar para o Pai sobre uma nova ótica, uma outra visão sobre esse Pai. E foi isso que deu esperança a ele de voltar para casa. Se eu voltar para casa, e meu pai, que sempre foi um homem justo e misericordioso, puder me aceitar pelo menos como empregado, eu vou viver melhor. Então eu vou.
Eu vou porque eu conheço meu pai, ele é um homem generoso. Eu vou lá. E é pensando nessa generosidade, nesse amor do pai que ele vai. E isso me faz lembrar um texto que eu gostaria muito que você prestasse atenção. Escute bem, Jeremias capítulo 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. Se você puder colocar para nós. Olha o que Deus diz ao seu povo, ao povo que ele ama. Jeremias 31, 3. Diz assim, olha, numa terra distante, o Senhor lhe apareceu dizendo, o que o Senhor diz ao seu povo que ele ama? Com amor eterno te amei, por isso com fidelidade eu te atraí. O amor do Senhor, com os laços de amor eterno, o Senhor nos atraiu. Com fidelidade. A palavra que aparece ali no hebraico, no original, é a palavra reshed. Reshed pode ser traduzido por fidelidade, mas também pode ser traduzido por benignidade, bondade, misericórdia. Ué, pastor, afinal de contas, então, o que é essa palavra? Essa palavra quer dizer o amor leal, um amor que não se acaba, um amor que não se esgota, um amor que fundamenta uma aliança de Deus com o seu povo. É por isso que ele está dizendo, olha, com amor eterno eu te amei, e é por isso que com amor leal eu te atraí. Eu te atraí. Sabe, eu acredito que até nos momentos em que a gente acha que volta para Deus, por causa do chicote, da correção, até nisso a gente deveria pensar que na verdade, o que nos atrai ao Senhor é o seu amor, porque nós sabemos que nele podemos encontrar perdão, que nele podemos encontrar restauração para a nossa condição caída, que nele nós encontramos misericórdia e graça, que ele trata bem até os seus empregados. Então isso atrai aquele jovem. Eu queria que você pensasse nisso, porque esse Deus ainda ama com amor eterno o seu povo. Esse Deus ama com amor eterno o seu povo, e o caminho para o arrependimento é que aquele rapaz caiu em si. Ele caiu em si, ele acordou, ele despertou. Verso 20, a partir do verso 20, diz assim, e levantando-se foi para o seu pai. Levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe. Vamos parar aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Segundo Deuteronômio, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas capítulo 21, do 18 até o 21, é a lei dos desobedientes. Um pai que decidisse que seu filho não o respeita mais, poderia ir até a entrada da cidade, diante dos anciãos, e dizer que o seu filho não lhe obedece mais, não lhe honra mais, não respeita mais as suas ordens, que ele é um beberrão, ele é um comilão, que ele se deita com prostitutas, e então os anciãos da cidade, todo o povo, mataria aquele jovem por apedrejamento. Essa era a lei de Israel. O pai poderia fazer isso diante de um filho rebelde. Pergunto, esse rapaz tem se mostrado rebelde na história, sim ou não? Por justiça, ele merecia o que então? A morte. Mas olha o que acontece no texto. E levantando-se foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, seu pai o viu. Imagina essa cena, tenta imaginar aí, essa cena por um instante. Aquele pai na porteira da fazenda, olhando para o caminho ainda longe, ele vê um homem e reconhece ao seu filho. Eu reconheço pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de balançar os braços, pelo seu jeito, a sua postura. Eu reconheço, um pai reconhece um filho. E reconhecendo, ele o viu, eram olhos de misericórdia. Ele encheu-se de compaixão e saiu correndo, eram pernas de misericórdia. Ele lançou-se ao seu pescoço e o abraçou, eram braços de misericórdia. Ele então o beijou, eram lábios de misericórdia. Que Deus misericordioso esse o nosso, que Deus mais cheio de compaixão,
capaz de se condoer com a tragédia pessoal do seu filho, cujo desejo é retirar essa dor de seu filho. Não é assim que o pai sente? Se você pudesse, você enfiava a mão assim, arrancava a dor do seu filho, tirava ela fora. Se você tivesse esse poder, é esse o amor do pai, que então vai diante do seu filho, e o seu filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele tinha todo um discurso pronto, mas perceba que o pai então corta o discurso no meio. O pai não quer nem ficar falando sobre aquilo, o pai não quer ressuscitar a discussão, o motivo da briga, quem foi que errou, o que foi dito lá atrás. O pai já sai interrompendo e diz aos servos: olha, trazei depressa a melhor roupa e vestir ele, põe um anel no dedo dele, porque ele ainda é da família, e sandálias nos seus pés, trazei também o melhor bezerro e matai, comamos e nos alegramos. Por quê? Porque este filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E eles então começaram a se alegrar. Observe, meu irmão, minha irmã, que a misericórdia de Deus manifesta nesse texto. O grande amor de Deus, o nosso Pai. É claro que esse Pai humano ilustra a atitude do Pai Celeste para com o pecador, que se arrependeu de seus pecados, então volta para casa. Ele é rico em misericórdia, ele é rico em graça. O filho estava morto, como diz Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, o homem no pecado está morto, mas Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em graça, Deus é rico em bondade, para dar vida eterna pela graça a esse homem. Nós somos salvos pela graça de Deus, é tudo graça. Se Deus cumprisse a lei determinada para nós, seríamos condenados à morte, mas Ele então oferece de maneira gratuita o seu amor, e ficou demonstrado no gesto sublime de amor que Deus teve por nós, em que Jesus subiu naquela cruz e ali, por amor, pagou o preço mais caro. Não era o melhor cordeiro? Sim, era o melhor que Deus tinha para dar, era o melhor bezerro cevado, e Ele o matou. Ele o matou naquela cruz para que eu e você pudéssemos ser aceitos, recebidos com festa. O filho aqui não reivindica nenhum direito, você percebe? Não tem direito para argumentar, mas ele pede ao pai misericórdia. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, não tenho nenhum mérito mais. Esse pai, conforme a lei, então poderia ter matado o filho rebelde, mas oferece misericórdia. Esse é o amor misericordioso do Pai. Um retrato aqui para nós da justificação. Se quando eu falei sobre o jovem querendo comer a comida dos porcos, isso te fez pensar numa imagem, num quadro, e eu disse a você que esse quadro é o retrato da depravação total, perceba na restauração desse filho, em que esse filho está sendo recebido pelo seu pai com alegria, com festa, com uma roupa nova, um anel novo, sandálias novas, a alegria de matar um bezerro para eles comemorarem esse retorno. Perceba nessa imagem também a justificação que vem pela graça. É esse o retrato que Jesus queria pintar para nós. A justificação, a adoção que nós recebemos por meio de Cristo. Nós que antes éramos filhos rebeldes, fomos feitos filhos de Deus, pelo seu sangue, pela sua cruz, recebemos o perdão e completa restauração. Em Cristo, o Pai amoroso busca, alcança, perdoa, restaura um pecador arrependido, como aqueles que, como o filho pródigo, desperdiçaram tudo em sua rebelião, mas que agora são recebidos de volta, não por seus próprios méritos, mas sim pela graça abundante, por esse amor leal de Deus que nos atraiu, por meio da obra de Cristo, que cobre toda a nossa vergonha, como aquelas roupas cobriram aquele moço, que cobre todo o nosso pecado e que nos concede plena reconciliação com o Pai.